Ele quis humilhá-la com um vestido feito para apagá-la, mas ela transformou o desprezo em brilho e a vergonha em poder. Quando cruzou o salão com os olhos em chamas, ele não pôde conter o desejo nem o ciúme. E foi assim que a verdade, há tanto tempo escondida, voltou para cobrar o preço. O cheiro de cera e poeira velha era o único perfume que Laura conhecia. Por anos, sua vida se desenrolou entre as escadas silenciosas da mansão Montenegro, os corredores frios e as ordens ríspidas que ecoavam dos andares superiores. Cada dia era uma repetição monótona: lustrar os móveis de jacarandá, varrer os tapetes persas e, invariavelmente, limpar os retratos de rostos que, de alguma forma, estavam ligados à sua dor mais profunda. Ela pisava onde a lembrança da infância ainda sangrava, um ferimento invisível que o tempo não curava. No centro de tudo havia ele, o Dr. Augusto Montenegro, um homem de comando fácil, voz grave e um olhar cortante que jamais se demorava, sequer por um segundo, sobre quem limpava os cantos da casa. Para ele, Laura era apenas uma sombra eficiente, parte da mobília, um elemento funcional na engrenagem de seu império. Mas o silêncio dela, antes resignado, começou a adquirir uma nova ressonância, uma provocação silenciosa que, de alguma forma, começou a se infiltrar nas fissuras da indiferença dele. A curiosidade de Augusto não nasceu de um evento grandioso, mas de uma série de pequenas e quase imperceptíveis mudanças. Foi quando Laura começou a caminhar diferente, com uma leveza que não existia antes, um propósito novo em cada passo. Foi quando os olhos dela, antes sempre baixos, se ergueram, mesmo que por um segundo, para encontrar os dele no corredor, um lampejo de desafio, ou talvez de conhecimento. E foi quando o pano de limpeza em suas mãos começou a esfregar mais do que o pó acumulado nos objetos antigos. Começou a esbarrar na história, nas memórias que a casa guardava. Ela, por sua vez, não buscava apenas a limpeza. Cada gaveta trancada, cada caixa empoeirada no sótão, cada documento antigo que encontrava acidentalmente era um convite. Laura não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que havia algo ali, algo que se conectava à confissão sussurrada, em páginas velhas que sua mãe, pouco antes da última respiração, havia deixado. Uma trilha de mentiras, dor e desaparecimentos que a mansão parecia respirar. Ela não era mais apenas a empregada, era uma arqueóloga da própria alma, desenterrando fragmentos de um passado que a moldava. A casa, antes um calabouço de memórias, transformava-se em um mapa. Augusto, sem saber, estava sendo observado. Cada gesto, cada palavra, cada ausência era registrada por Laura, que tecia uma teia invisível de informações. Ela sabia que a hora de agir, de expor a verdade que a sufocava, chegaria. E chegou, como um prenúncio do destino, com o anúncio de uma celebração. Um evento social grandioso para os aliados de Augusto, onde o poder seria exibido em taças de cristal e risos forçados, um palco para a farsa. Ela deveria servir, invisível, como sempre, ele reinar, o centro de todas as atenções. Mas antes, Augusto fez questão de que Laura usasse uma peça medíocre para a ocasião. Um tecido sem forma, sem beleza, sem dignidade, escolhido a dedo para lembrá-la de seu lugar, de sua insignificância perante o mundo dele. Laura aceitou a ordem com um aceno de cabeça, o olhar impassível. Mas à noite, quando todos dormiam e a mansão se entregava ao silêncio, ela costurou uma revolta de cetim. O verde profundo de seus olhos se refletia no decote moldado com precisão. Cada ponto era uma afronta, cada dobra, uma promessa. Ela não seria apenas vista, seria lembrada. O grande salão da mansão Montenegro estava banhado em luz dourada. O burburinho das vozes e o tilintar dos copos de cristal preenchiam o ar. Aliados poderosos de Augusto circulavam, exibindo sorrisos polidos e trocando apertos de mão calculados. A orquestra tocava melodias suaves, criando uma atmosfera de opulência e poder. Laura, por um instante, sentiu o peso daquele cenário, a ironia de sua presença ali, vestindo não o uniforme de sempre, mas uma armadura de cetim. Quando ela surgiu, não de uma entrada triunfal, mas do discreto acesso da cozinha,
Um silêncio quase imperceptível se espalhou como uma onda. Os murmúrios cessaram por um breve momento. Os olhares se voltaram para aquela figura inesperada. Ela não era a anfitriã, nem uma convidada de honra. Era apenas Laura, a empregada, mas o vestido que moldava sua silhueta com uma elegância inesperada, o verde profundo que realçava seus olhos, transformava-a. Não havia vulgaridade, apenas uma dignidade feroz, uma beleza que desafiava o ambiente. Augusto, que até então conversava animadamente com um influente senador, sentiu o impacto. Suas mãos, que seguravam um copo de cristal, se fecharam com força, os nós dos dedos embranquecendo. Ele a viu. A mulher que ele mandara humilhar, que vestira com um trapo sem forma, agora desfilava diante de seus convidados com uma presença que o atingia de uma forma que nenhum elogio jamais conseguira. Era uma afronta, sim, mas também algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Um desejo que o pegou de surpresa, uma atração inegável que o fazia arder. Os convidados começaram a murmurar, novamente, cochichos curiosos sobre a identidade daquela mulher. Augusto sentiu o calor subir ao rosto, uma mistura de raiva e fascínio. Ele a observou servir uma bandeja de canapés, a postura ereta, o olhar sereno, sem um traço de triunfo, o que o irritava ainda mais. Era como se ela soubesse o efeito que causava e o ignorasse. A cada movimento dela, a cada riso forçado que ele trocava com os convidados, a imagem dela se fixava em sua mente. A aproximação foi inevitável. Ele se desculpou com seu interlocutor e caminhou em direção a ela a passos firmes, o rosto uma máscara de controle. Laura sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo, um arrepio percorrendo sua espinha. Quando ele parou à sua frente, o olhar cortante de sempre, mas com uma intensidade nova, ela ergueu os olhos e o encarou sem desviar. Preciso falar com você, ele disse a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que ela nunca ouvira antes. Em particular. Laura assentiu, o coração batendo forte, mas a expressão inabalável. Ela sabia que aquele momento chegaria. Ele a conduziu para fora do salão, por um corredor escuro e pouco frequentado, até uma pequena sala de estudos que Augusto raramente usava. A porta se fechou com um clique suave, isolando-os do burburinho da festa. O silêncio da sala era quase palpável, quebrado apenas pela respiração ofegante de Augusto. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela, e um sussurro, carregado de algo que ele jamais admitira, escapou de seus lábios. Você me tirou o chão. Mas Laura não estava ali para seduzir. Não estava ali para ser desejada. Ela estava ali para destruir. O ar na pequena sala de estudos era denso, carregado da tensão entre eles. Augusto, um homem acostumado ao controle absoluto, parecia desarmado, seus olhos fixos em Laura com uma mistura de confusão e um desejo recém-descoberto. Ele esperava uma resposta, talvez um sorriso, um gesto de reciprocidade, mas Laura manteve-se imóvel, a expressão séria, quase fria. A frase dele, "Você me tirou o chão", ecoava na sala, mas para ela era apenas mais uma peça no quebra-cabeça que vinha montando. "Eu não vim aqui para isso, Dr. Montenegro", Laura disse, a voz baixa, mas firme, sem a menor hesitação. "Vim para outra coisa." A menção do título formal, o distanciamento em sua voz, quebrou o feitiço que parecia ter se formado entre eles. Augusto franziu a testa, a surpresa em seu rosto logo substituída por uma sombra de irritação. Ele esperava uma empregada intimidada, talvez lisonjeada, mas encontrou uma mulher com uma agenda própria. "Outra coisa?" ele repetiu, a voz voltando ao tom de comando habitual, embora com um leve tremor. "O que você quer dizer?" Laura não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos percorreram a sala, demorando-se nas estantes repletas de livros antigos, na escrivaninha de mogno polido, nos objetos de arte que adornavam o ambiente. Cada um deles parecia guardar um segredo, uma história oculta. Ela se aproximou da escrivaninha e Augusto, confuso com a atitude dela, não a impediu. Com um movimento preciso, Laura alcançou uma pequena moldura de prata que estava virada para baixo, escondida entre alguns papéis. Ela a virou,
revelando a fotografia de uma mulher jovem, de olhos gentis e um sorriso que parecia familiar. Era a mãe de Laura, em seus anos de juventude, antes da dor e do desaparecimento. Augusto empalideceu ao ver a imagem, seus olhos arregalados, de surpresa e um medo súbito. Esta mulher, Laura começou, a voz agora carregada de uma emoção contida, era minha mãe, Maria Silva. Augusto cambaleou para trás, apoiando-se na parede. O ar pareceu rarear na sala. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. O reconhecimento nos olhos dele era inegável, uma mistura de culpa e terror. Você a conhecia, não? Conhecia, Dr. Montenegro. Laura continuou, a voz subindo um tom, cada palavra um punhal. Você a conhecia muito bem, tão bem que a fez desaparecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto balançou a cabeça, negando, mas seus olhos traíam a verdade. Laura viu a máscara de poder se desintegrar, revelando um homem assustado, encurralado. Eu sei sobre os documentos escondidos, doutor. Ela prosseguiu, a voz agora um sussurro de aço. As gravações ocultas que sua secretária, a dona Elsa, guardou por anos antes de morrer. As memórias sufocadas de quem testemunhou. Eu juntei as peças, uma por uma. O Império Montenegro, o seu império, foi construído sobre inocência perdida, sobre a vida da minha mãe. E a mulher que o senhor começa a amar é filha de quem vocês fizeram desaparecer. A revelação caiu sobre Augusto como um raio. Ele negou novamente com mais veemência, mas a dor em seus olhos era maior do que qualquer máscara que pudesse usar. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, um choro silencioso e desesperado. Ele implorou, as mãos estendidas, a voz embargada. Confessou que, mesmo sem saber de tudo, havia se beneficiado de cada erro, de cada injustiça. Laura o observou em silêncio, encarando o abismo daquele homem que desmoronava à sua frente. E no abismo, ela viu algo que não queria ver. Um reflexo de si mesma. A dor, a raiva, a sede de justiça, mas também a vulnerabilidade, a humanidade. E uma ponta de algo que não era ódio puro, mas uma estranha compreensão. O jogo havia mudado. Ela não estava ali apenas para destruir, mas para desenterrar a verdade completa, custasse o que custasse. O choro de Augusto preenchia a pequena sala, um som gutural que contrastava com a imagem de poder que ele sempre projetara. Laura o observava. Cada lágrima dele parecia lavar uma camada da fachada que ele construíra ao longo dos anos. Aquele homem, antes tão inatingível, estava ali, quebrado, confessando sua parcela de culpa, mesmo que de forma velada. A revelação da verdade, que ela esperava que fosse um golpe final, transformava-se em algo mais complexo, mais doloroso. Eu juro, Laura, ele soluçou, o nome dela saindo de seus lábios com uma intimidade que a surpreendeu. Eu não sabia de tudo. Meu pai, ele era um homem cruel, ele me manipulou. Eu me beneficiei sim, mas não sabia da extensão da verdade sobre sua mãe. Laura sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à pena, uma emoção que ela não esperava sentir por seu algoz. Mas a pena se misturava à raiva, à lembrança de anos de sofrimento, de uma infância roubada. A confissão dele, por mais dolorosa que fosse, não apagava o passado. No entanto, abria uma fresta, uma possibilidade que ela não havia considerado. Não. Saber de tudo não o isenta, Dr. Montenegro. Laura respondeu, a voz ainda firme, mas com um tom mais grave. Você colheu os frutos da dor da minha família, mas se você está disposto a enfrentar a verdade, talvez haja um caminho. Augusto ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, mas com um lampejo de esperança. Um caminho. O que você quer dizer? Eu tenho provas, Laura revelou, sua voz quase um sussurro. Documentos, gravações, testemunhos, suficientes para desmantelar tudo o que seu pai construiu e o que você manteve. Ele a encarou, a compreensão se instalando em seu rosto. Não era apenas uma ameaça, era uma proposta. Uma chance de redenção, talvez, mas a um custo altíssimo. O império que ele herdara, a reputação que ele cultivara, tudo seria jogado ao vento.
Se você está disposto a se juntar a mim, Laura continuou, a voz ganhando força, a expor a verdade, a denunciar os nomes que ainda se beneficiam dessa rede de mentiras, então podemos fazer justiça. Juntos. A palavra juntos pairou no ar, um convite inesperado, uma aliança improvável. Augusto hesitou. O medo do escândalo, da ruína, era palpável, mas a imagem de Laura, tão forte e determinada, e a culpa que o corroía pareciam mais pesadas. O que eu preciso fazer? Ele perguntou a voz rouca, mas com um novo propósito. Naquela noite, enquanto a festa continuava no salão, Laura e Augusto, antes inimigos, traçavam um plano. Ela revelou os detalhes das provas que havia coletado, cópias de contratos fraudulentos, registros de transferências de bens, cartas comprometedoras e as gravações de Dona Elsa que detalhavam as manipulações e ameaças sofridas por sua mãe. Augusto, por sua vez, começou a preencher as lacunas, revelando nomes de cúmplices, de advogados e contadores que haviam ajudado seu pai a encobrir os rastros. Decidiram agir, entregar as provas às autoridades, denunciar os nomes envolvidos, não apenas o passado de seu pai, mas também os que ainda se beneficiavam daquela estrutura corrupta. Sabiam que seria perigoso, que teriam que se esconder, que suas vidas seriam viradas de cabeça para baixo. Mas, naquele momento, a sede de justiça, a necessidade de reparar o passado, era maior do que o medo. Dividiram o medo, o silêncio, a esperança. E ali, entre os escombros de um castelo em ruínas, surgiu algo novo. Não era amor, não ainda, mas uma conexão profunda, forjada na adversidade, na busca por uma verdade que os unia. A confiança crescia a cada palavra trocada, a cada segredo compartilhado. Laura, que viera para destruir, encontrava um aliado inesperado. Augusto, que a queria humilhar, encontrava nela a chance de uma redenção que jamais imaginou ser possível. A batalha apenas começava, mas eles não estavam mais sozinhos. Os dias que se seguiram àquela noite de revelações foram um turbilhão de atividades clandestinas. Laura e Augusto operavam nas sombras da mansão, transformando o que antes era um lar em um quartel-general improvisado para a justiça. Cada cômodo, antes palco de suas desavenças silenciosas, agora se tornava um espaço de colaboração. A biblioteca, com seus volumes empoeirados, servia como arquivo para as provas reunidas. A sala de música, antes silenciosa, ecoava os sussurros de estratégias e planos. Augusto, com sua vasta rede de contatos e conhecimento do funcionamento interno do Império Montenegro, tornou-se um guia inesperado. Ele sabia onde os documentos mais comprometedores poderiam estar escondidos, quem eram os elos mais fracos na cadeia de cúmplices de seu pai, e como a burocracia poderia ser navegada para garantir que as denúncias tivessem o maior impacto. Laura, por sua vez, trazia a perspectiva da vítima, a força da verdade pessoal e o conhecimento íntimo dos segredos da casa que ela havia desvendado ao longo dos anos. Eles passavam horas a fio, debruçados sobre papéis, comparando datas, identificando assinaturas, montando o quebra-cabeça de uma década de fraudes e silêncios. A cada nova descoberta, a cada nome revelado, a teia de mentiras se tornava mais visível, mais monstruosa. Augusto sentia o peso da herança de seu pai, uma mancha que ele agora estava determinado a limpar, não apenas por Laura, mas por si mesmo. Laura, por sua vez, via a justiça se materializar, a dor de sua mãe ganhando voz através de cada documento. A dinâmica entre eles mudou drasticamente. A formalidade deu lugar a uma parceria tensa, mas eficaz. Os olhares cortantes de Augusto agora carregavam um respeito relutante, e os olhos de Laura, antes cheios de ressentimento, mostravam uma ponta de aceitação. Eles discutiam às vezes sobre a melhor abordagem, sobre os riscos envolvidos, mas sempre chegavam a um consenso, impulsionados pelo objetivo comum. A mansão, antes um símbolo de opressão para Laura e de poder para Augusto, transformava-se em um refúgio, um esconderijo. Eles sabiam que estavam em perigo. Os nomes que estavam prestes a denunciar eram poderosos, com tentáculos que se estendiam por toda a cidade.
A vigilância era constante, a paranoia, uma sombra. Eles se revezavam nas madrugadas, um vigiando enquanto o outro tentava descansar, os ouvidos atentos a qualquer som incomum, a qualquer movimento suspeito. Em uma dessas madrugadas de insônia, enquanto Laura revisava as últimas cópias de documentos, Augusto, incapaz de dormir, decidiu organizar algumas gavetas antigas que seu pai havia deixado intocadas em seu escritório particular. Era uma tarefa que ele vinha adiando há anos, um resquício da vida do velho Montenegro que ele preferia não tocar. Mas agora, com a iminência da verdade, ele sentia a necessidade de vasculhar cada canto, de não deixar pedra sobre pedra. Entre pilhas de correspondência antiga e contratos vencidos, ele encontrou uma gaveta secreta, escondida sob um fundo falso. Dentro, um envelope amarelado sem remetente, com a caligrafia de seu pai. Augusto hesitou por um momento, o coração batendo forte. Abriu o envelope e puxou uma carta, nunca lida, as páginas finas e frágeis. Enquanto lia, o sangue gelou em suas veias. A carta revelava um segredo jamais mencionado, algo que nem mesmo ele, o filho, sabia. A mãe de Laura não fora apenas eliminada, ela fora usada, forçada a assinar documentos falsos, silenciada com veneno lento e enterrada sob um nome errado. Que mais? Havia a suspeita de que ela não era a única herdeira viva, que outro nascimento fora omitido, outra criança arrancada, outro elo perdido. A informação caiu como uma bomba. Tudo que Laura sabia era metade da história. A verdade completa ameaçava não apenas o poder dos que restaram, mas a própria história que eles estavam construindo juntos. Porque se o irmão perdido existisse, talvez fosse um dos culpados. Talvez estivesse infiltrado. Talvez estivesse ao lado deles agora, mascarado, pronto para atacar. Augusto sentiu o peso da carta em suas mãos, as palavras do pai reverberando em sua mente como um eco sinistro. A revelação de que a mãe de Laura não foi apenas vítima, mas também uma ferramenta, e a existência de um possível irmão perdido, transformava completamente o cenário que eles haviam mapeado. Ele olhou para Laura, que ainda estava debruçada sobre os papéis, a testa franzida em concentração, alheia à nova e devastadora informação que ele acabara de descobrir. Respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. Como contar isso a ela? Como explicar que a verdade que ela tanto buscava era ainda mais profunda e dolorosa do que imaginava? A possibilidade de um irmão perdido, que poderia ser um aliado ou um inimigo infiltrado, adicionava uma camada de perigo e incerteza que eles não haviam previsto. O tempo era crucial. A investigação que eles planejavam iniciar, as denúncias que estavam prestes a fazer, tudo isso agora precisava ser reavaliado. Ele caminhou até Laura, a carta ainda amassada em suas mãos. Ela ergueu os olhos, percebendo a mudança em sua expressão. Augusto, o que aconteceu? Você está pálido. Ele estendeu a carta para ela, a voz embargada. Eu encontrei isso nas gavetas do meu pai. É sobre sua mãe e sobre você. Laura pegou a carta, os olhos percorrendo as linhas com rapidez. A princípio, a confusão, depois o choque e, finalmente, uma dor profunda e uma raiva contida. As mãos dela tremiam enquanto lia sobre o veneno lento, o nome errado no túmulo e a terrível suspeita de um outro filho. Outro filho? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu tenho um irmão? Augusto assentiu, a dor dela refletida em seus próprios olhos. Meu pai menciona a possibilidade que sua mãe foi forçada a entregar outra criança ou que ela foi tirada dela. Ele não é explícito, mas a insinuação é clara. Informação caiu sobre Laura como um peso esmagador. Tudo o que ela sabia era metade. A verdade completa ameaçava não apenas o poder dos que restaram, mas a história que eles estavam construindo juntos. Porque se o irmão perdido existisse, talvez fosse um dos culpados. Talvez estivesse infiltrado. Talvez estivesse ao lado deles agora, mascarado, pronto para atacar. A confiança que eles haviam construído, a aliança que parecia tão sólida, agora era testada por essa nova e perturbadora revelação. Isso muda tudo, Laura disse, a voz embargada.
Se há outro filho, ele pode ser um aliado ou um inimigo. Pode estar envolvido em tudo isso. Precisamos descobrir a verdade sobre isso antes de qualquer coisa. Augusto concordou, a mente já trabalhando em novas estratégias. Não podemos arriscar denunciar tudo sem saber quem mais pode estar envolvido ou quem pode nos trair. Eles tinham pouco tempo. A investigação que planejavam iniciar crescia em complexidade. Os inimigos, que eles pensavam conhecer, agora poderiam ser ainda mais numerosos e perigosos. O passado retornava com mais força do que o ódio, com novas camadas de segredos e traições. Era preciso escolher: continuar o caminho de justiça com riscos cada vez maiores, expondo-se a um perigo desconhecido, ou fugir, juntos, para recomeçar, em algum lugar onde o passado não pudesse alcançá-los. A decisão era agonizante. A justiça que Laura tanto buscava parecia mais distante, mais perigosa. A redenção que Augusto almejava, mais incerta. Mas a ideia de fugir, de abandonar tudo, parecia uma traição à memória da mãe de Laura, a verdade que eles haviam lutado tanto para desenterrar. Naquela noite, enquanto decidiam contar tudo às autoridades, com a nova informação sobre o possível irmão em mãos, um carro os seguiu discretamente pelas ruas escuras. Não houve tiros nem ameaças diretas. Apenas um envelope deixado sob a porta da mansão, com uma única frase escrita à mão. Nem todo monstro sangra como vocês pensam. Dentro, a fotografia de uma criança nos braços da mulher que dera a vida a ela. Uma criança que não era Laura. Um outro rosto, um outro destino, um novo capítulo. Eles se entreolharam, o terror nos olhos, a compreensão de que o jogo havia mudado drasticamente. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, mais pesada e complexa do que nunca. Ele que dera o vestido ridículo, agora ardia por mais do que ciúmes. Ardia por redenção, mas também por uma verdade que parecia não ter fim. A história ainda não havia terminado, porque a verdade não tem fim, apenas camadas, e sob cada camada, um novo incêndio. O envelope e a fotografia sobre o tapete da entrada eram um aviso frio, uma confirmação de que seus passos estavam sendo monitorados, que seus inimigos estavam mais próximos do que imaginavam. A frase enigmática, "Nem todo monstro sangra como vocês pensam", ecoava na mente de Laura e Augusto, carregada de uma ameaça velada. Mas a imagem da criança, um rosto desconhecido nos braços de sua mãe, era o que mais os perturbava. Era a prova irrefutável da existência de um irmão, um elo perdido que agora se tornava uma peça central no intrincado tabuleiro de segredos. Eles sabem, Laura sussurrou, a voz embargada, os olhos fixos na fotografia. Sabem que estamos investigando e sabem sobre ele. Augusto pegou a fotografia, os dedos roçando a imagem da criança. Isso significa que ele está vivo, e que quem nos enviou isso sabe onde ele está, ou quem ele é. A implicação era aterrorizante. O irmão poderia ser um peão, uma vítima, ou pior, um cúmplice. A decisão de ir às autoridades, que parecia tão clara momentos antes, agora estava envolta em uma névoa de incerteza. Como poderiam entregar provas e denunciar nomes sem saber quem mais estava envolvido? Quem poderia estar observando de perto? A paranoia se instalou. Cada sombra, cada ruído na mansão parecia um sinal de perigo iminente. Não podemos ir à polícia ainda. Augusto decidiu a voz firme, apesar da gravidade da situação. Precisamos descobrir quem é essa criança, quem a enviou e por que agora. Laura assentiu, a mente já trabalhando. Isso significa que precisamos investigar ainda mais, e rápido. Os dias seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Eles se tornaram ainda mais reclusos, evitando qualquer contato externo que pudesse levantar suspeitas. Augusto usou seus recursos e contatos mais confiáveis, aqueles que ele sabia que não estavam diretamente envolvidos com as atividades ilícitas de seu pai, para tentar rastrear a origem da fotografia e qualquer informação sobre o possível irmão. Laura, por sua vez, mergulhou novamente nos documentos da mansão buscando qualquer menção, qualquer pista que pudesse ter passado,
despercebida. A cada hora que passava, a sensação de estarem sendo caçados aumentava. A mansão, antes um refúgio, parecia agora uma armadilha. Eles dormiam pouco, com o sono leve, e comiam apenas o essencial. A parceria entre eles se aprofundava, forjada na urgência e no perigo. Augusto via em Laura não apenas a mulher que o confrontara, mas uma força inabalável, uma inteligência aguçada. Laura, por sua vez, percebia a transformação em Augusto, o homem que antes era um símbolo de sua dor, agora um aliado essencial, disposto a arriscar tudo pela verdade. Uma noite, enquanto Augusto vasculhava antigos registros de funcionários da mansão, Laura encontrou algo em uma caixa de objetos pessoais de sua mãe, que ela havia guardado por anos. Era um pequeno diário, escondido no fundo de uma gaveta secreta. As páginas eram amareladas, a tinta desbotada, mas a caligrafia era inconfundível. Contínuo, o coração batendo forte, Laura começou a ler. O diário revelava não apenas os medos e as pressões que sua mãe sofreu nas mãos do pai de Augusto, mas também detalhes sobre a gravidez, sobre a coação para assinar documentos que a deserdavam e a separavam de seu segundo filho. Havia menções a uma mulher, uma enfermeira, que ajudou sua mãe em segredo e que sabia a verdade sobre o paradeiro da criança. O nome da enfermeira estava ali, escrito com dificuldade, mas legível. Dona Lúcia. Laura ergueu os olhos para Augusto, a esperança e a urgência misturadas em seu olhar. Eu encontrei algo, um nome. A enfermeira que ajudou minha mãe. Ela pode saber onde meu irmão está. A descoberta trouxe um novo fôlego, um novo propósito. A pista era frágil, mas era a única que tinham. Eles sabiam que essa era a chave para desvendar o mistério do irmão perdido. E talvez para entender quem estava por trás da ameaça. O jogo havia mudado, e eles precisavam ser mais rápidos, mais astutos. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade. E ele, que dera o vestido ridículo, ardia por redenção, mas também por uma verdade que se revelava em camadas, cada uma mais perigosa que a anterior. A menção do nome Dona Lúcia trouxe uma nova urgência à missão de Laura e Augusto. O diário da mãe de Laura era um tesouro de informações, um mapa para desvendar o passado e talvez encontrar o elo perdido. A enfermeira, se ainda estivesse viva, seria a peça-chave para desvendar o paradeiro do irmão e, consequentemente, a identidade daquele que os ameaçava. Augusto, com sua rede de contatos, imediatamente começou a investigar. A busca por uma enfermeira chamada Lúcia, que trabalhou na época do nascimento de Laura, e de seu suposto irmão, não seria fácil, especialmente porque os registros da época poderiam ter sido adulterados ou destruídos pelo pai dele. Mas a esperança, antes um fio tênue, agora se fortalecia. Laura, enquanto isso, relia o diário da mãe, buscando cada detalhe, cada nuance que pudesse levar a Dona Lúcia. Havia menções a um hospital específico, uma pequena clínica na periferia da cidade, onde sua mãe havia sido internada secretamente. Essa era a primeira pista concreta. Eles sabiam que sair da mansão era um risco enorme. A ameaça do envelope e da fotografia pairava sobre eles, uma prova de que estavam sendo observados. No entanto, a necessidade de encontrar Dona Lúcia era maior do que o medo. Decidiram que Augusto iria primeiro, usando sua influência para obter informações discretamente, enquanto Laura permaneceria na mansão, protegendo as provas e aguardando notícias. A despedida foi breve, mas carregada de uma nova cumplicidade. Augusto prometeu cautela, e Laura, que esperaria por ele, sentiu um nó no estômago. A mansão sem ele parecia ainda mais vazia e perigosa. Augusto passou os dias seguintes mergulhado na busca por Dona Lúcia. Ele visitou antigos hospitais, consultou registros de associações de enfermagem e até mesmo procurou em cemitérios, temendo o pior. A cada porta fechada, a cada informação desencontrada, a frustração crescia. Parecia que Dona Lúcia havia desaparecido sem deixar rastros, como se sua existência tivesse sido apagada. Enquanto isso, na mansão, Laura vivia em estado de alerta constante. Cada rangido na madeira,
Cada sombra projetada pelas janelas a fazia sobressaltar. Ela passava as noites revisando os documentos, organizando as provas, preparando-se para o momento em que pudessem finalmente entregá-las. A solidão era uma companheira pesada, mas a determinação a mantinha firme. Em uma tarde chuvosa, Augusto retornou à mansão, o rosto cansado, mas com um brilho nos olhos. "Eu a encontrei, Laura", ele anunciou, a voz rouca de cansaço e alívio. "Ela não trabalha, mais como enfermeira, mas vive em uma pequena casa no interior, em uma cidade vizinha. Foi difícil, mas um antigo colega de meu pai, que se arrependeu de algumas coisas, me deu a pista." Laura sentiu um alívio imenso, um peso saindo de seus ombros. "E ela sabe sobre meu irmão?" Augusto assentiu. "Ela sabe, e está disposta a falar, mas não por telefone. Ela quer nos ver pessoalmente. Disse que teme pela própria vida e que a história é complexa demais para ser contada por telefone." A notícia trouxe um misto de esperança e apreensão. A viagem até a casa de Dona Lúcia seria arriscada. Eles teriam que deixar a segurança da mansão, expondo-se a quem quer que estivesse os monitorando. No entanto, era a única forma de obter as respostas que tanto precisavam. Laura e Augusto se prepararam para a jornada. Levaram consigo apenas o essencial, os documentos mais importantes escondidos em uma mochila. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, pronta para enfrentar o desconhecido. Ele que dera o vestido ridículo ardia por redenção e pela chance de desvendar a verdade completa, custasse o que custasse. A história não tinha fim, apenas camadas, e eles estavam prestes a desvendar a próxima. A viagem para o interior foi tensa. O carro de Augusto, discreto e sem chamar atenção, cortava a estrada sob um céu nublado. Cada quilômetro percorrido os afastava da aparente segurança da mansão e os aproximava de uma verdade ainda desconhecida. Laura observava a paisagem passar, o coração batendo em ritmo acelerado. A cada curva, a cada vilarejo que atravessavam, a sensação de estarem sendo seguidos aumentava. Augusto, ao volante, mantinha o olhar fixo na estrada, mas seus olhos de vez em quando verificavam o retrovisor, procurando por qualquer sinal de perigo. Eles haviam planejado a rota com cuidado, evitando as principais rodovias e optando por estradas secundárias menos movimentadas. A ideia era despistar qualquer um que pudesse estar em seu encalço. A comunicação entre eles era mínima, trocando apenas olhares e gestos que transmitiam a urgência e a gravidade da situação. A confiança que havia crescido entre eles era palpável, um elo silencioso forjado na adversidade. Chegaram à pequena cidade no fim da tarde. O local era pacato, com casas simples e ruas tranquilas. A casa de Dona Lúcia, segundo as informações de Augusto, ficava afastada do centro, em uma área mais rural, cercada por árvores e um pequeno riacho. Ao se aproximarem, notaram que a casa era modesta, mas bem cuidada. Um jardim florido adornava a entrada e a fumaça saía da chaminé, indicando que alguém estava em casa. Augusto estacionou o carro um pouco antes da residência, para que pudessem observar antes de se aproximar. "É ela", Augusto sussurrou, apontando para uma senhora que regava as plantas no jardim. Os cabelos brancos, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda vivos e atentos. Laura sentiu um nó na garganta. Aquela mulher que parecia tão frágil guardava as respostas que ela buscava há tanto tempo. Eles desceram do carro e caminharam em direção à casa. Dona Lúcia, ao vê-los, parou o que fazia, o regador caindo de suas mãos. Seus olhos, antes calmos, arregalaram-se em surpresa e um medo súbito. Ela parecia reconhecer Augusto e, talvez, a semelhança de Laura com sua mãe. "Dona Lúcia?" Laura perguntou, a voz embargada pela emoção. "Eu sou Laura, filha de Maria Silva." A senhora assentiu, as lágrimas começando a rolar pelo rosto enrugado. "Eu sabia que esse dia chegaria. Sabia que a verdade não ficaria escondida para sempre." Ela os convidou para entrar, a voz trêmula. A casa era simples e acolhedora, com cheiro de café fresco e flores secas. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Dona Lúcia, depois de servir-lhes chá,
começou a contar sua história. Sua mãe, Maria, era uma mulher boa, Laura. Dona Lúcia começou, a voz embargada pela emoção. Eu era a enfermeira que cuidou dela, na clínica, quando ela estava grávida do seu irmão. O pai de Augusto, o senhor Montenegro, forçou-a a assinar documentos, a abrir mão de tudo, sob ameaça. Ele queria que ela desaparecesse, que a história da Maria nunca fosse contada. Ele a envenenou lentamente e a enterrou sob um nome falso, para que ninguém pudesse encontrá-la. Laura e Augusto ouviram em silêncio. A cada palavra, a dor se aprofundava. Mas o que o senhor Montenegro não sabia, Dona Lúcia continuou, a voz agora mais firme, é que Maria tinha um plano. Ela sabia que não sobreviveria e me pediu para proteger o seu irmão. Ele nasceu forte, saudável, e eu o entreguei a uma família de confiança, longe daqui. Uma família que prometeu criá-lo com amor, sem saber de sua verdadeira origem. Quem é ele, Dona Lúcia? Laura perguntou, a voz quase um sussurro. Onde ele está? Qual o nome dele? Dona Lúcia hesitou, seus olhos se encheram de lágrimas. O nome que ele recebeu é Rafael, e ele viveu uma vida simples, longe de tudo isso. Mas o que vocês precisam saber, Laura, é que o senhor Montenegro não agiu sozinho. Havia um cúmplice, alguém que o ajudou a encobrir tudo, a manipular os documentos, a garantir que Maria e seu filho desaparecessem. E essa pessoa está mais perto do que vocês imaginam. Ela está dentro da mansão Montenegro. E é ela quem os está observando. A revelação caiu sobre eles como um raio. O inimigo não estava apenas à espreita, mas estava infiltrado, vivendo sob o mesmo teto, talvez até mesmo fingindo ser um aliado. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, mais pesada e perigosa do que nunca. Ele que dera o vestido ridículo, ardia por redenção, mas também por uma verdade que se revelava em camadas, cada uma mais perigosa que a anterior. E a história, que parecia estar se desenrolando em uma direção, acabava de dar uma reviravolta dramática. A revelação de Dona Lúcia atingiu Laura e Augusto como um golpe gélido. A ideia de um cúmplice infiltrado, alguém que estava sob o mesmo teto, observando cada movimento, transformou a segurança da mansão em uma ilusão cruel. A confiança, que eles haviam construído com tanto esforço, agora se desintegrava em uma nuvem de suspeita. Quem? Laura perguntou, a voz quase um sussurro, os olhos arregalados de terror. Quem está na mansão, Dona Lúcia? Dona Lúcia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu não sei o nome atual, mas sei que era alguém de confiança do senhor Montenegro. Alguém que parecia leal, mas que tinha seus próprios interesses. Uma pessoa que sempre esteve lá, nos bastidores, manipulando. Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mansão que ele conhecia desde a infância, de repente parecia um ninho de cobras. Cada funcionário, cada rosto familiar, agora era um potencial traidor. A paranoia era um veneno lento, corroendo sua capacidade de raciocínio. Precisamos voltar, Augusto disse, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Precisamos descobrir quem é essa pessoa antes que ela nos impeça de agir. A urgência era palpável. A informação sobre Rafael, o irmão perdido, agora era secundária diante da ameaça imediata. Eles tinham que identificar o inimigo interno, o monstro que não sangrava, antes que ele pudesse atacar. A despedida de Dona Lúcia foi rápida. Ela lhes deu uma bênção, implorando para que fossem cuidadosos. A verdade é uma arma poderosa, mas também um alvo, ela advertiu, os olhos fixos em Laura. Seu irmão, Rafael, ele é a chave para tudo. Mas primeiro vocês precisam se proteger. O caminho de volta para a mansão foi ainda mais tenso do que a ida. O silêncio no carro era preenchido pela ansiedade e pela necessidade de planejar. Quem seria o traidor? Seria a velha e leal Dona Elsa, que guardou os segredos, mas que poderia ter um outro lado? Ou alguém que eles menos esperavam? Ao chegarem à mansão, a atmosfera parecia diferente. Cada sombra, cada objeto, parecia esconder um segredo. Eles entraram cautelosamente, os olhos atentos a qualquer sinal. A casa estava silenciosa.
os funcionários em suas rotinas habituais, mas a sensação de estarem sendo observados era esmagadora. Laura e Augusto se refugiaram na biblioteca, o único lugar onde se sentiam minimamente seguros. Eles revisaram mentalmente cada pessoa que tinha acesso à mansão, cada um dos funcionários, os advogados, os contadores, os poucos amigos que ainda frequentavam a casa. A lista era longa e as pistas escassas. Pense nos que sempre estiveram por perto. Laura sugeriu a voz baixa. Aqueles que seu pai mais confiava além de você. Quem tinha acesso a informações sensíveis. Augusto fechou os olhos, tentando reviver as memórias de seu pai, os sussurros, os olhares cúmplices. De repente, uma imagem surgiu em sua mente. O sorriso discreto, quase imperceptível, de um homem que sempre esteve ali nas sombras, organizando a vida de seu pai. O motorista particular, um homem de poucas palavras e lealdade aparente, que sempre soube de tudo, mas nunca questionou. O Sr. Almeida, Augusto sussurrou, o nome saindo com uma mistura de choque e repulsa. Ele sempre foi o braço direito do meu pai. Conhecia todos os segredos, todas as rotas de fuga. Ele estava lá quando tudo aconteceu. Laura sentiu um arrepio. O Sr. Almeida, um homem que sempre a tratou com polidez, que a levava e buscava em seus afazeres, que parecia tão inofensivo. A ideia de que ele poderia ser o cúmplice, o monstro que não sangrava, era aterrorizante. Precisamos de provas, Laura disse, a voz firme. Não podemos acusá-lo sem ter certeza. Ele pode ser perigoso. Eles sabiam que a busca por provas contra o Sr. Almeida seria a mais arriscada de todas. Ele estava dentro de casa, observando. Cada movimento teria que ser calculado, cada passo planejado com precisão cirúrgica. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade. E ele, que dera o vestido ridículo, ardia por redenção, mas também por uma verdade que se revelava em camadas, cada uma mais perigosa que a anterior. A caçada havia começado, e o predador estava mais perto do que imaginavam. A mansão, antes um refúgio incerto, transformou-se em um campo minado. Cada passo, cada palavra era calculada. Laura e Augusto agiam sob a constante sombra da suspeita, cientes de que o Sr. Almeida, o homem que por anos fora uma figura discreta e confiável, poderia ser o elo mais perigoso da teia de mentiras. A cada vez que ele passava por eles nos corredores, oferecendo um sorriso polido ou uma pergunta sobre o dia, um arrepio percorria suas espinhas. A normalidade de sua presença era aterrorizante. Precisamos de algo que o ligue diretamente ao meu pai, algo que ele não possa negar. Augusto sussurrou para Laura em uma das poucas oportunidades em que estavam a sós na biblioteca, longe dos ouvidos curiosos. Ele era meticuloso, mas meu pai era ainda mais. Sempre guardava provas, mesmo contra seus aliados. A busca por evidências contra o Sr. Almeida era uma tarefa delicada. Eles não podiam simplesmente invadir seus aposentos ou seu carro. Isso levantaria bandeiras vermelhas imediatamente. Decidiram observar seus hábitos, suas rotinas, procurando por qualquer brecha, qualquer momento em que ele estivesse distraído ou ausente. Laura assumiu a tarefa de monitorar seus movimentos dentro da mansão com o pretexto de organizar os arquivos da família, o que lhe dava acesso a diversas áreas da casa. Ela notou que o Sr. Almeida tinha um pequeno escritório improvisado na garagem, onde ele cuidava da manutenção dos veículos e organizava documentos relacionados à frota da mansão. Era um lugar que raramente era visitado por outros. Augusto, por sua vez, usou seus conhecimentos sobre os hábitos de seu pai. Ele sabia que o velho Montenegro tinha o costume de registrar tudo, mesmo os encontros mais secretos. Havia um cofre, escondido em uma das paredes do escritório principal, que Augusto havia descoberto anos atrás, mas que nunca havia tido a curiosidade de abrir. Agora, ele se perguntava se ali estaria a chave para desmascarar o cúmplice. A tensão entre eles era quase palpável, mas também os unia de uma forma que nada mais havia feito. Compartilhavam olhares, sussurros, e a cada pequena descoberta, a adrenalina os impulsionava.
A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, e ele que dera o vestido ridículo ardia por redenção, e por uma verdade que se revelava em camadas, cada uma mais perigosa que a anterior. Uma tarde, enquanto o Sr. Almeida estava fora, levando um dos carros para manutenção, Laura viu sua chance. Ela se dirigiu à garagem, o coração batendo forte. O pequeno escritório estava destrancado. Entrou cautelosamente, os olhos varrendo o ambiente. Gavetas, prateleiras, uma mesa bagunçada com papéis de manutenção. Nada parecia fora do comum. Mas então, seus olhos pousaram em uma caixa de ferramentas antiga em um canto escuro. Parecia pesada demais para o que deveria conter. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Sob as ferramentas, escondido sob um pano empoeirado, havia um pequeno gravador de fita e um maço de fitas cassete. Laura pegou uma das fitas e a inseriu no gravador. O som chiou por um momento e então uma voz familiar preencheu o ar. A voz do pai de Augusto e, em seguida, a voz do Sr. Almeida. A gravação era de uma conversa antiga, onde o pai de Augusto instruía o Sr. Almeida sobre como manipular os registros da clínica, como garantir que o nascimento do segundo filho de Maria, Silva, fosse apagado, e como forjar documentos para que ela fosse deserdada. O Sr. Almeida, em tom subserviente, confirmava cada instrução, discutindo detalhes sobre a disposição da criança e a solução final para Maria. Havia um tom frio e calculista em sua voz, sem qualquer traço da polidez que ele demonstrava, na mansão. Laura sentiu o estômago revirar. Era a prova que precisavam. O Sr. Almeida não era apenas um cúmplice. Ele era um executor, um participante ativo na trama que destruiu sua família. De repente, o som de um carro se aproximando da garagem. O Sr. Almeida estava de volta. Laura congelou. Ela rapidamente desligou o gravador, escondeu as fitas e a caixa de ferramentas de volta no lugar, e tentou sair do escritório com a maior discrição possível, o gravador escondido sob sua blusa. Ela mal conseguiu fechar a porta do escritório quando o Sr. Almeida entrou na garagem, o olhar fixo nela. Um sorriso sutil, quase imperceptível, brincou em seus lábios. Dona Laura? Procurando algo? Laura sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Apenas procurando uma ferramenta para o jardim, Sr. Almeida. Parece que não encontrei. Ele assentiu, os olhos estreitos como se a estivesse avaliando. Entendo. Posso ajudar se precisar. Ela forçou um sorriso, o coração batendo descontroladamente. Não, obrigada. Já estou de saída. Laura saiu da garagem, os passos apressados, a adrenalina correndo em suas veias. Ela tinha a prova. Mas o olhar do Sr. Almeida, aquele sorriso sutil, a fez perceber que ele sabia. Ele sabia que ela havia descoberto algo. A caçada havia chegado a um ponto crítico e o predador, que não sangrava, estava pronto para o confronto. Laura correu, de volta para a mansão, o gravador escondido sob a blusa, o coração martelando no peito. O sorriso do Sr. Almeida, carregado de uma ambiguidade fria, a perseguia. Ele sabia. Aquele olhar perspicaz e a pergunta casual eram a confirmação de que sua incursão não passara despercebida. A adrenalina a impulsionava, mas também a paralisava com o medo. Ela encontrou Augusto na biblioteca, imerso em antigos livros de contabilidade, buscando por qualquer discrepância. Ao vê-la entrar, pálida e ofegante, ele imediatamente percebeu que algo havia acontecido. — Laura, o que foi? Ele perguntou, levantando-se apressadamente. Ela mal conseguia falar, a voz presa na garganta. Tirou o gravador e as fitas de debaixo da blusa, colocando-os sobre a mesa com as mãos trêmulas. Eu encontrei isso, no escritório do Almeida, e ele me viu lá. Augusto pegou o gravador, os olhos fixos nos objetos. A gravidade da situação era evidente. Ele inseriu uma das fitas e apertou o play. O chiado inicial deu lugar às vozes, claras e inconfundíveis. A voz de seu pai, fria e calculista, detalhando a manipulação dos registros e a solução final para Maria Silva.
E a voz do Sr. Almeida, em um tom que Laura nunca imaginou que ele possuía. Um tom cúmplice, quase cruel, discutindo os detalhes da disposição da criança. A cada palavra, o rosto de Augusto se contorcia em uma mistura de repulsa e raiva. A verdade nua e crua da maldade de seu pai e a cumplicidade de um homem que ele conhecia desde criança era um golpe avassalador. Laura o observava, sentindo a dor dele como se fosse sua. É ele, Augusto sussurrou, a voz carregada de ódio. Sempre foi ele. O tempo todo ele esteve por trás de tudo ao lado do meu pai. A prova estava ali, irrefutável, mas a alegria da descoberta foi rapidamente substituída pela urgência. Ele sabe que eu estive lá, Augusto. Ele me viu, não temos muito tempo. A mansão, que antes era um labirinto de segredos, agora se tornara uma jaula. Eles eram os ratos, e o Sr. Almeida, o gato, brincando com suas presas antes do bote final. A decisão era clara. Não podiam mais esperar. Precisavam agir, e rápido. Precisamos levar isso às autoridades agora, Laura disse, a voz firme, apesar do medo. Com essas gravações, eles terão que nos ouvir. Augusto assentiu, a mente já traçando um plano. Sim, mas não podemos ir de qualquer jeito. Ele vai tentar nos impedir. Precisamos de uma distração, de um plano de fuga e de um lugar seguro para entregar isso. Enquanto discutiam os próximos passos, uma série de eventos começou a se desenrolar, confirmando seus piores temores. As luzes da mansão começaram a piscar intermitentemente, depois se apagaram por completo, mergulhando a casa em uma escuridão quase total. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente, quebrado apenas pelo som de passos lentos e calculados vindo do corredor. Ele cortou a energia, Augusto sussurrou, puxando Laura para trás de uma estante de livros pesados. Ele está vindo. O cheiro de fumaça começou a se espalhar, tênue a princípio, depois mais forte, vindo da parte de trás da casa. O Sr. Almeida não estava apenas tentando detê-los. Ele estava tentando eliminá-los, queimar as provas e apagar qualquer vestígio de sua existência. Laura e Augusto se entreolharam. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, e ele, que dera o vestido ridículo, ardia por redenção. Mas agora, eles ardiam também pela sobrevivência. A mansão estava em chamas, e o tempo estava se esgotando. Eles precisavam escapar, levar as provas e, de alguma forma, encontrar Rafael, o irmão perdido, antes que a verdade fosse consumida pelas chamas. O cheiro de fumaça se intensificava rapidamente, misturando-se ao odor de madeira, queimada e poeira. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelas chamas que começavam a lamber as cortinas da sala de estar, visíveis através da porta entreaberta da biblioteca. O Sr. Almeida não estava apenas vindo, ele estava incendiando a mansão, transformando o palco de seus segredos em uma pira funerária para a verdade. Não podemos ficar aqui, Augusto disse, a voz urgente puxando Laura pela mão. Há uma saída de serviço nos fundos da cozinha. É a nossa melhor chance. Laura assentiu, o gravador e as fitas firmemente apertados contra o peito. O calor aumentava e a fumaça começava a irritar seus olhos e garganta. Eles se moveram agilmente pela biblioteca, evitando os móveis no escuro, guiados apenas pela memória e pela urgência. Ao saírem da biblioteca, o caos era evidente. As chamas se alastravam rapidamente, consumindo os corredores, transformando a grandiosidade da mansão em um inferno ardente. O som de estalos e desmoronamentos ecoava e o ar estava denso com fumaça tóxica. Sr. Almeida, a voz de Augusto, recuou chamando na esperança de atrair a atenção do homem para longe da saída. Uma figura surgiu das sombras, a silhueta distorcida pelo calor e pela fumaça. Era o Sr. Almeida, com um olhar frio e determinado, segurando algo nas mãos que parecia ser um galão. Ele não estava ali para apagar o fogo. Estava ali para garantir que ele se espalhasse. Vocês não vão a lugar nenhum com as provas. A voz do Sr. Almeida era calma, quase monótona, um contraste aterrorizante com o inferno ao redor. Tudo vai queimar aqui,
Ninguém vai acreditar em vocês. Laura sentiu um calafrio. Ele não estava apenas ameaçando. Ele estava executando seu plano. Você não vai conseguir, Laura gritou, a voz embargada pela fumaça, mas firme. A verdade sempre. Encontra um caminho. Enquanto o Sr. Almeida se aproximava, Augusto agiu. Ele empurrou Laura para a frente em direção à cozinha e se jogou contra uma estante pesada, derrubando-a para criar uma barreira temporária entre eles e o cúmplice. O Sr. Almeida foi forçado a recuar, desviando dos livros e objetos que caíam. Vá, eu te alcanço! Augusto gritou, tossindo com a fumaça. Laura hesitou por um segundo, mas a urgência em seus olhos a impulsionou. Correu pela cozinha, que também começava a ser tomada pelas chamas. A saída de serviço estava próxima, mas o caminho estava bloqueado por uma mesa virada e cadeiras. Com um esforço desesperado, ela empurrou os obstáculos, abrindo caminho. Ao alcançar a porta, o ar fresco da noite foi um alívio momentâneo. Ela olhou para trás procurando por Augusto. Ele estava lá, lutando contra a fumaça e as chamas, mas se movendo em sua direção. O Sr. Almeida, no entanto, não desistia. Ele contornou a barreira de livros e avançou, um sorriso sinistro no rosto, como se desfrutasse do caos que havia criado. Augusto, percebendo que o Sr. Almeida estava prestes a alcançá-los, fez uma última manobra desesperada. Ele chutou uma mangueira de gás que estava ligada a um fogão antigo na cozinha, fazendo com que ela se rompesse. Um sibilo alto preencheu o ar, e o cheiro de gás se misturou à fumaça. "Corra, Laura!" ele gritou. "Não olhe para trás." Laura correu para o jardim. O gravador ainda em suas mãos, a mente em pânico. Ela ouviu um estrondo ensurdecedor vindo de dentro da mansão, seguido por uma explosão que fez o chão tremer. Uma onda de calor a atingiu, e ela foi jogada para a frente, caindo na grama molhada. Quando se virou, a mansão Montenegro era um inferno em chamas. As paredes desabavam, o telhado cedia e o fogo consumia tudo com uma fúria incontrolável. Não havia sinal de Augusto. As lágrimas escorreram pelo rosto de Laura, misturando-se à fuligem. Ele se sacrificara para que ela pudesse escapar, para que a verdade pudesse sobreviver. A dor da perda foi avassaladora, mas a determinação de honrar o sacrifício dele, de expor a verdade e encontrar Rafael, endureceu seu coração. Ela se levantou cambaleante, as roupas sujas e rasgadas, o rosto manchado de fumaça. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade. Mais pesada do que nunca, forjada na dor e na perda. Ele, que dera o vestido ridículo, havia encontrado sua redenção em um ato final de sacrifício. A mansão ardia, mas a verdade guardada por Laura permanecia intacta. E a história, que parecia ter chegado a um fim trágico, apenas começava um novo e solitário capítulo. O calor da explosão ainda reverberava no ar, e o cheiro acre de fumaça e destruição sufocava Laura. A mansão Montenegro, antes um símbolo de poder e segredos, agora era uma massa incandescente de ruínas, suas chamas dançando contra o céu noturno. As sirenes, distantes a princípio, começavam a se aproximar, quebrando o silêncio mortal que se seguiu ao estrondo. Laura permaneceu ajoelhada na grama molhada, o corpo tremendo, mas não pelo frio. A imagem de Augusto, seu grito final, o sacrifício para que ela pudesse escapar, queimava em sua mente. Ele havia se jogado contra o perigo, um ato de redenção que custou sua vida. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto sujo de fuligem, misturando-se à dor da perda. Ele, o homem que ela odiava e depois aprendeu a confiar, havia se tornado seu protetor, seu aliado. E agora, ele se fora. O gravador e as fitas, ainda apertados em suas mãos, eram o único elo com a verdade, o legado do sacrifício de Augusto. Ela não podia falhar, não depois de tudo. Com um esforço imenso, Laura se forçou a levantar. As sirenes estavam mais próximas e ela sabia que não podia ser encontrada ali, não ainda. Precisava desaparecer, encontrar um lugar seguro para processar o que havia acontecido e, mais importante, para planejar os próximos passos.
Ela se afastou da mansão em chamas, movendo-se pelas sombras da noite, pelos fundos da propriedade, onde a vegetação densa oferecia alguma cobertura. Cada passo era uma agonia, o corpo dolorido, a mente em choque. A dor da perda se misturava à urgência da missão. Laura caminhou sem rumo por um tempo, até encontrar uma pequena estrada, de terra que levava para longe da cidade. Ela sabia que não podia ir para nenhum lugar conhecido, nenhum lugar onde pudesse ser facilmente rastreada. A memória das palavras de Dona Lúcia sobre o cúmplice infiltrado e a confirmação de que o Sr. Almeida era o traidor a fez desconfiar de tudo e de todos. Ao longe, as luzes das viaturas e dos carros de bombeiro iluminavam o céu, e o som da comoção crescia. A mansão Montenegro seria o centro das notícias por dias. Ela, Laura, precisava ser uma sombra, invisível. Horas depois, exausta e faminta, ela encontrou um pequeno celeiro abandonado em uma propriedade rural. Era um lugar simples, empoeirado, mas oferecia abrigo e escuridão. Ela se encolheu em um canto, o gravador ainda em suas mãos, e finalmente permitiu-se desabar. O choro veio em ondas, um luto profundo por Augusto, pela vida que ela havia perdido e pela que estava prestes a enfrentar. Mas, em meio à dor, uma chama de determinação ardeu. Augusto havia morrido para que a verdade pudesse viver. Ela não. Podia deixar seu sacrifício ser em vão. As fitas eram a prova irrefutável da corrupção, da manipulação, do assassinato de sua mãe e da existência de seu irmão. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, mais pesada e solitária do que nunca. Ela estava sozinha, sem Augusto, sem a segurança da mansão, sem nada além de sua própria resiliência e as provas que carregava. A noite deu lugar ao amanhecer, e os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas do celeiro. Laura se levantou, o corpo dolorido, mas a mente clara. A partir daquele momento, ela não seria mais a vítima nem a filha que buscava respostas. Ela seria a caçadora, a justiceira. Seu primeiro passo seria encontrar Rafael. Ele era a chave, o elo final, a prova viva da crueldade que sua família havia sofrido. Mas antes de tudo, ela precisava se recompor, pensar com clareza e traçar um plano para expor a verdade ao mundo. A história não tinha fim, apenas camadas. E Laura estava pronta para desvendar a última, custasse o que custasse. O sol da manhã, filtrando-se pelas frestas do celeiro, iluminava a poeira suspensa no ar e o rosto cansado de Laura. O luto, por Augusto, era uma ferida aberta, mas a determinação de honrar seu sacrifício a impulsionava. Ela não era mais a jovem assustada, mas uma mulher endurecida pela dor e pela urgência da missão. Sua primeira prioridade era a segurança. A mansão em chamas seria o centro das atenções, e ela, a única sobrevivente conhecida, seria uma figura de interesse. Precisava sumir. Com os poucos trocados que tinha na carteira e o gravador bem escondido, Laura saiu do celeiro, caminhando pela estrada de terra, sem um destino certo, mas com um propósito claro. A fome e a sede começaram a apertar. Mas Laura ignorava os desconfortos físicos. Sua mente estava focada em um único objetivo: encontrar Rafael. Dona Lúcia havia mencionado que ele vivia em uma cidade vizinha, criado por uma família de confiança. Mas como encontrá-lo sem recursos, sem contatos e sem levantar suspeitas? Ela sabia que não podia usar seu nome verdadeiro, nem procurar ajuda de forma convencional. O Sr. Almeida, se tivesse sobrevivido à explosão, certamente estaria atrás dela. E mesmo que não tivesse, a rede de influência de seu pai era vasta e perigosa. Laura caminhou por horas, até avistar uma pequena lanchonete à beira da estrada. Era um lugar simples, com poucos clientes. Ela entrou, sentindo os olhares curiosos sobre suas roupas sujas e o rosto marcado. Pediu um café e um pão, pagando com as últimas moedas. Enquanto comia, ouviu o rádio da lanchonete noticiar a tragédia na mansão Montenegro. A notícia era vaga, mencionando um incêndio de causas desconhecidas e a morte de Augusto Montenegro e do Sr. Almeida.
Um alívio gélido percorreu Laura ao saber da morte do cúmplice, mas a dor por Augusto se intensificou. A morte do Sr. Almeida significava que o perigo imediato havia diminuído, mas a verdade ainda precisava ser revelada, e ela era a única com as provas. Com a mente mais clara, Laura começou a traçar um plano. Ela precisava de um disfarce, de um novo nome e de um meio de transporte. Mais importante, precisava de informações sobre a família que adotou Rafael. Ela se lembrou das palavras de Dona Lúcia. Uma família de confiança longe daqui. Isso era vago, mas era um ponto de partida. Laura decidiu que voltaria à pequena cidade onde Dona Lúcia vivia. A enfermeira era a única pessoa que poderia dar mais detalhes sobre Rafael e sua família adotiva. A jornada de volta seria difícil a pé, mas Laura estava determinada. Ela caminhou pela beira da estrada, evitando a atenção, pensando em cada detalhe. Seus cabelos estavam emaranhados, suas roupas rasgadas, mas seus olhos brilhavam com uma nova força. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade. Uma armadura forjada na dor e na resiliência. Ela era uma sobrevivente e a cada passo sentia-se mais forte, mais focada. Ao anoitecer, Laura chegou à pequena cidade. Em vez de ir diretamente à casa de Dona Lúcia, ela procurou um lugar para passar a noite, um quarto simples em uma pensão barata, usando um nome falso. Ela sabia que precisava ser cautelosa. A revelação das fitas poderia abalar estruturas poderosas, e ela ainda não sabia quem mais poderia estar envolvido. Na manhã seguinte, Laura se preparou para o encontro com Dona Lúcia. Ela havia sobrevivido ao fogo, à perda de Augusto e à perseguição. Agora era hora de desvendar o último segredo, de encontrar seu irmão e, finalmente, de trazer a verdade à tona. A história não tinha fim, apenas camadas, e Laura estava pronta para desvendar a última, custasse o que custasse. A manhã na pequena cidade parecia mais leve, mas o peso da missão de Laura permanecia. Ela se dirigiu à casa de Dona Lúcia, com uma cautela redobrada. A morte do Sr. Almeida, embora um alívio, não significava que todos os perigos haviam desaparecido. A teia de segredos da família Montenegro era vasta, e Laura sentia que havia mais fios a serem desvendados. Ao se aproximar da casa, notou que o jardim, antes florido e bem cuidado, parecia um pouco negligenciado. A fumaça não saía da chaminé. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ela bateu na porta, mas não houve resposta. Bateu novamente mais forte e chamou o nome de Dona Lúcia. O silêncio era a única resposta. Laura tentou a maçaneta. A porta estava destrancada. Hesitante, ela entrou. A casa estava fria e vazia. Os móveis cobertos por lençóis, a poeira acumulada nas superfícies. Não havia sinais de vida recente. Parecia que Dona Lúcia havia partido. Ou pior, havia sido levada. O coração de Laura apertou. Dona Lúcia era sua única fonte de informação sobre Rafael. Se ela tivesse desaparecido, como Laura encontraria seu irmão? A esperança que a impulsionava começou a vacilar. Ela vasculhou a casa, procurando por qualquer pista, qualquer bilhete, qualquer sinal do paradeiro da enfermeira. No quarto de Dona Lúcia, sobre a cômoda, Laura encontrou uma pequena caixa de madeira. Ao abri-la, viu uma foto antiga. Uma mulher jovem, com um bebê nos braços, e ao lado dela, uma enfermeira sorridente. Era Maria Silva, sua mãe, com Rafael recém-nascido, e Dona Lúcia. Sob a foto havia um pequeno pedaço de papel, dobrado e amarelado pelo tempo. Laura o desdobrou com as mãos trêmulas. Era uma anotação de Dona Lúcia, em uma caligrafia, um tanto trêmula. Laura, se você encontrar isso, saiba que estou bem. Fui forçada a sair, mas estou segura. Eles me encontraram. Mas eu deixei uma pista para você. Lembre-se do que eu disse sobre a família de Rafael. Eles são pessoas simples, que vivem da terra. Procure pelos campos de girassóis. O nome da cidade é Flor do Sol, e o nome da família é Santos. Você é forte, Laura. A verdade prevalecerá. Cuide-se. Laura sentiu um misto de alívio e apreensão. Dona Lúcia estava viva, mas havia sido forçada a fugir. Eles a encontraram,
Isso significava que a rede de seu pai ainda estava ativa, mesmo após a morte dele e do Sr. Almeida. Havia mais alguém por trás de tudo, alguém que continuava a proteger os segredos da família Montenegro. Mas Dona Lúcia havia deixado uma pista crucial: Flor do Sol, campos de girassóis e a família Santos. Era um fio, um caminho a seguir. Laura saiu da casa de Dona Lúcia, a caixa com a foto e o bilhete firmemente guardados. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade, e essa armadura estava se tornando mais pesada a cada passo, mas também mais resistente. Com as novas informações, Laura se dirigiu à rodoviária da pequena cidade. Ela precisava chegar à Flor do Sol. A jornada seria longa e incerta, mas a imagem de Rafael, seu irmão, e a promessa de justiça para sua mãe e Augusto a impulsionavam. Enquanto o ônibus partia, Laura olhava pela janela. A paisagem, passando rapidamente. A cada quilômetro, ela se afastava do passado sombrio e se aproximava de um futuro incerto, mas cheio de esperança. A história não tinha fim, apenas camadas, e Laura estava pronta para desvendar a última, custasse o que custasse. A viagem, de ônibus para a Flor do Sol, foi uma mistura de ansiedade e esperança. Laura observava a paisagem rural se desenrolar pela janela, cada campo verde e cada vilarejo distante a aproximando de um irmão que ela nunca conheceu. As palavras de Dona Lúcia ecoavam em sua mente. Campos de girassóis, família Santos. Eram as únicas pistas que ela tinha, e a cada curva da estrada a expectativa crescia. Ao chegar à Flor do Sol, Laura desceu do ônibus. A cidade era pequena e acolhedora, com um ar de tranquilidade que contrastava com o caos que ela havia deixado para trás. O sol da tarde pintava o céu com tons de laranja e rosa, e o cheiro de terra molhada e flores preenchia o ar. Ela começou a caminhar, procurando por qualquer sinal dos campos de girassóis que Dona Lúcia havia mencionado. As ruas eram calmas, com poucas pessoas. Laura se sentia uma estranha, uma forasteira em um mundo que parecia tão distante do seu. Depois de um tempo, ela avistou ao longe uma extensão dourada que se destacava contra o verde da paisagem. Um vasto campo de bisvai, girassóis, suas cabeças voltadas para o sol poente. Um sorriso tênue surgiu em seus lábios. Era um bom sinal. Laura seguiu em direção aos girassóis, o coração batendo mais forte a cada passo. A beleza do campo era avassaladora, e por um momento, ela se permitiu sentir uma paz que não sentia há muito tempo. No meio do campo, havia uma pequena casa de fazenda, simples e aconchegante, com um jardim bem cuidado e um balanço pendurado em uma árvore. Parecia o tipo de lugar que Dona Lúcia descrevera. Ao se aproximar, Laura viu uma mulher sentada na varanda, costurando. Ela parecia ter por volta de 50 anos, com cabelos grisalhos e um rosto gentil, marcado pelas linhas do tempo. Perto dela, um jovem estava trabalhando na horta, os músculos definidos sob a camiseta. Ele parecia ter a idade de Laura, talvez um pouco mais novo, com cabelos castanhos claros e olhos que pareciam refletir a luz do sol. Laura sentiu um nó na garganta. Poderia ser ele, Rafael? Ela hesitou por um momento, sem saber como abordar. A verdade era delicada, e ela não queria assustar ninguém. Respirou fundo e se aproximou da cerca. Com licença, Laura disse, a voz um pouco rouca. A mulher levantou a cabeça, os olhos curiosos. O jovem na horta também parou o que estava fazendo e olhou para ela. Posso ajudar? A mulher perguntou, com um sorriso acolhedor. Eu estou procurando pela família Santos, Laura disse, tentando manter a voz firme. Dona Lúcia me disse que eles moram aqui. Ao ouvir o nome de Dona Lúcia, o sorriso da mulher se alargou. Sim, somos nós. Eu sou Clara Santos, e este é meu filho, Rafael. O coração de Laura deu um salto. Era ele. Seus olhos encontraram os de Rafael. Havia algo familiar neles, um brilho que a lembrou de sua própria mãe. Eu sou Laura, ela disse, a voz embargada pela emoção. Eu sou a irmã de Rafael. O rosto de Clara se encheu de surpresa,
e Rafael a olhou com uma mistura de confusão e curiosidade. Laura sabia que tinha que explicar, que tinha que desvendar a verdade que os havia separado por tantos anos. A mulher que um dia fora vestida para ser humilhada, agora vestia a armadura da verdade e estava pronta para contar a história que havia sido silenciada por tanto tempo. A história não tinha fim, apenas camadas, e Laura estava prestes a desvendar a última, custasse o que custasse. O silêncio que se seguiu às palavras de Laura foi pesado, preenchido apenas pelo zumbido das abelhas nos girassóis e pelo som, distante do vento. Clara e Rafael a olhavam com uma mistura de choque e incredulidade. O rosto de Rafael, antes calmo, agora mostrava uma confusão profunda, seus olhos fixos nos de Laura, como se buscasse uma confirmação em suas feições. Irmã? E Rafael finalmente perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não entendo. Clara, a mãe adotiva, se levantou, a costura caindo de suas mãos. Laura, querida, entre, por favor. Precisamos conversar. Sua voz era gentil, mas havia uma urgência em seu tom. Laura entrou na casa sentindo o calor e o cheiro de pão fresco. Era um lar, algo que ela não sentia há muito tempo. Sentou-se à mesa da cozinha, enquanto Clara preparava um chá, e Rafael se sentava à sua frente, ainda processando as palavras. Dona Lúcia me mandou aqui, Laura começou, a voz calma, mas carregada de emoção. Ela me contou sobre minha mãe, Maria Silva, e sobre você, Rafael, sobre como você foi tirado dela. Clara suspirou, os olhos marejados. Dona Lúcia é uma mulher de bom coração. Ela nos contou um pouco da história quando nos trouxe Rafael, muitos anos atrás. Disse que a mãe dele estava em perigo e que precisava ser protegido, mas nunca soubemos a verdade completa. Laura tirou o gravador e as fitas de sua bolsa, colocando-os sobre a mesa. A verdade é muito mais sombria do que vocês imaginam. Meu pai, o pai de Augusto Montenegro, foi o responsável por tudo.